Obrigado, meu amigo, obrigado, Suzana, por essa abertura, né, por todo esse momento que a gente pôde viver aí de arte, por essa história tão bela que nos foi compartilhada também por meio desse mini documentário. É realmente um momento preparatório muito valioso para que o nosso coração já possa ir se sintonizando com o Evangelho de Jesus. E é sobre justamente o Evangelho que nós vamos conversar nesta manhã. Já trouxemos aí algumas primeiras reflexões e considerações por meio da entrevista e também pela arte, que no fundo pulsa e vibra o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus é a boa nova, é o poema da vida, é também a arte. Então, nós vamos conversar sobre a presença do Evangelho em nossa vida, como tem estado essa presença, qual o alcance que ela já tem tido em nós, em cada um de nós. E para isso, nós pedimos então a Jesus, o Divino Mestre, o poeta da vida, que nos possa inspirar a todos. É para mim uma alegria, sempre uma alegria, poder participar, né, de uma atividade da CEOB, essa casa que nos acolheu com tanto carinho, quando nós chegamos aqui em São Carlos, realmente para nos vincularmos, né, à atividade espírita. Então a gente tem um carinho, uma gratidão profundos por essa casa. É para nós uma alegria estar revendo aqui tantos amigos, né, por meio dos comentários, amigos que não vemos há algum tempo por conta da pandemia, por conta do distanciamento, e que Jesus então possa nos inspirar para que o Evangelho alcance o nosso coração e com isso a nossa vida como um todo. Transforme a nossa vida como um todo. Porque nós vamos basear a nossa conversa nesta manhã em uma mensagem de Emmanuel, uma reflexão do benfeitor Emmanuel muito interessante, em que ele vai apresentar para nós considerações sobre o uso do evangelho na nossa vida. Aliás, esse é o próprio título da mensagem que está no livro Escrínio de Luz, capítulo 5. O título é Considerações. No fundo, quando a gente lê a mensagem, considerações sobre o uso do evangelho na nossa vida. Para que a gente possa fazer essa análise, que é muito pessoal, que é muito íntima, que deve ser feita com muita sinceridade, com muita humildade, para verificarmos o quanto o evangelho já tem tomado conta de nossa vida. O quanto, de fato, o evangelho tem adentrado em nós. A doutrina espírita, enquanto evangelho redivivo, o quanto ela tem adentrado em nós. Porque é certo que nós já adentramos na doutrina espírita. Nós já adentramos nas fileiras do evangelho. Mas essa não é a questão mais fundamental. A questão mais fundamental é o quanto o evangelho já penetrou em nós. O quanto a doutrina espírita já tomou conta do nosso ser em suas múltiplas expressões, em suas múltiplas maneiras de interagir com a vida. É preciso aprendamos a consagrar a inteireza do nosso ser à lei divina, por meio do Evangelho de Jesus. Consagrar os nossos sentidos, consagrar os nossos órgãos mesmo, consagrar o nosso corpo, utilizando-o, né, assim como o espírito que somos utilizando esse corpo, para, por meio dele, podermos consolidar valores imperecíveis, conquistar o tesouro da vida, que são os valores espirituais. Né, eu me recordo de uma mensagem de Emmanuel, uma outra mensagem dele, muito interessante, aliás, que está no livro Pão Nosso, lá no capítulo 51, em que ele diz assim, para não nos esquecermos de pregarmos o reino dos céus também aos nossos órgãos. Isto é, o nosso corpo, os sentidos que esse corpo nos traz, a visão, a audição, os nossos órgãos, né, os braços, os membros, enfim, tudo isso deve estar consagrado ao exercício do bem, à vivência do amor, à expressão do que haja de melhor, de mais nobre na vida. E ele prossegue dizendo, né, não se esqueça de pregar o reino dos céus também aos teus órgãos, e ele diz, eles são vivos e educáveis. Então é preciso consagrarmos por inteiro a Jesus, ao Evangelho, à doutrina espírita. Não dá para assumir um compromisso parcial, não dá para definir assim, não, nesse momento ou nesse contexto eu sou espírita, eu sou cristão, nesse outro eu abro mão disso. Não, ou consagramos-nos por inteiro
o tempo, a vida a Jesus, à proposta do Evangelho, ou ainda estaremos muito oscilantes na caminhada iluminativa, na caminhada transformadora? Isso me faz lembrar uma fala do próprio apóstolo Paulo, que está na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, quando Paulo diz assim, né? Para a gente glorificar a Deus no corpo e no espírito. Ele diz assim: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, porque ambos a ele pertencem. Então, não só o espírito que somos, ser imortal, momentaneamente passando pela matéria, momentaneamente revestido com esse corpo, esse é o objetivo central, mas também o corpo, com as possibilidades que nos dá de conviver, de interagir aqui na matéria, de trabalhar, de aprender, também deveremos consagrá-lo a Deus, à lei divina, cuidando bem dele, mas aplicando os membros, os órgãos, os sentidos na construção do melhor, no aprendizado, na conquista da sabedoria e também da virtude, pela prática do bem e do amor. Só que não adianta consagrar uma parte só desse corpo, alguns membros, alguns sentidos apenas ao Evangelho. É preciso consagrar por inteiro o nosso ser ao Evangelho. E especialmente aquilo que é o cerne mais fundamental da criatura, aquilo que é a definição ou a base de toda a vida, que é o nosso sentimento, que é o nosso coração. Por isso também o apóstolo Paulo vai dizer: recebei-nos em vossos corações. Como a dizer que a mensagem do Evangelho tem de chegar, acima de tudo, ao coração da criatura. Porque de lá, desse centro, né, do sentimento, essa base de toda a nossa vida espiritual, esse manancial de onde brotarão também os pensamentos e, portanto, as nossas palavras, as nossas ações, a construção do nosso destino, se o Evangelho alcança esse cerne, então toda a nossa vida, por consequência, estará também sendo transformada. Mas se o Evangelho se prende a apenas alguns aspectos do nosso ser, incorremos ainda em alguns riscos de estagnação, de nos desviarmos do foco. Por exemplo, o Emmanuel tem uma outra mensagem muito similar a essa que nós vamos ler hoje aqui, do Escrínio de Luz, capítulo 5. Ele tem uma outra mensagem muito similar que está no livro Perante Jesus, capítulo 17, chamado O Evangelho no Coração, em que ele vai dizer assim, que enquanto o Evangelho está somente na nossa cabeça, nós podemos nos prender a discussões infindáveis, porque a vaidade caminha sempre junto ali da intemperança mental. Então, se o Evangelho em minha vida está restrito ainda apenas ao plano do intelecto, do raciocínio, eu posso me prender nesse âmbito de discussões infindáveis, sem uma verdadeira edificação do meu ser, do espírito que sou, sem uma verdadeira melhoria. Aliás, muitos de nós temos passado por isso ao longo dos séculos até aqui. Discutíamos infindavelmente aspectos da teologia, elucubrações, ilações em torno de Jesus, da natureza de Jesus, da salvação, de Deus e etc., mas muitas vezes duros, intransigentes, fanáticos. Chegamos a perseguir, infelizmente, até a matar em nome de Jesus, em nome do Evangelho. Então o Evangelho estava na cabeça, mas permanecia somente na cabeça. E nos prendíamos, então, a essas discussões infindáveis ou até descambávamos para um fanatismo que muitos males gerou, infelizmente, em nome do Evangelho. Prossegue Emmanuel nessa mensagem, do livro Perante Jesus, dizendo que se o Evangelho está somente nos nossos olhos, por exemplo, nós podemos descer para a posição de inquisidores e fiscais de nosso próximo, ao invés de auxiliares, porque é sempre muito mais fácil identificar os erros alheios do que descobrir os nossos próprios. Então, se o Evangelho permanece adstrito ainda apenas aos nossos olhos, sem ter chegado lá ao coração, nós podemos assumir essa postura fanática, intransigente, que era, por exemplo, a postura de muitos dos fariseus ao tempo de Jesus, que conheciam muito bem a lei mosaica, que conheciam muito bem a Torá, os mínimos detalhes, mas os seus olhos não eram olhos, os bons olhos, como diz Jesus no Evangelho, aqueles que identificam a luz, aqueles que alimentam a luz,
nos outros e ao seu redor. Pelo contrário, eram aqueles olhos inquisidores, que só atentavam para o passado das criaturas, para os equívocos, para as imperfeições, sem ter aquele olhar de compaixão, de misericórdia, aquele olhar do educador, como de fato Jesus o tinha. Então, os indivíduos se tornavam inquisidores, muito perspicazes em identificar os erros alheios, em condenar os erros alheios, não identificando, porém, os seus próprios. Nós lembramos aquela passagem que está no Evangelho, quando Jesus vai fazer uma refeição, né, com publicanos e pecadores, o que era algo assim impensável para muitos dos fariseus, para muitos daqueles, né, que seguiam mais aquela ortodoxia. Então, eles condenam Jesus por aquele banquete com os publicanos e os pecadores. E é então que Jesus traz aquela conhecida e profunda resposta, dizendo que os sãos não precisam de médico, mas os que estão enfermos. E a gente precisa analisar, entender melhor essa resposta de Jesus, compreendendo que com isso ele não dizia que os fariseus eram sãos, porque num plano de tantas imperfeições morais como na terra, qual espírito poderá realmente se dizer são, a não ser um espírito puro como Jesus? Então todos nós temos aí as nossas enfermidades, as nossas moléstias morais. O que Jesus estava querendo dizer com essa resposta é que os publicanos e pecadores, pelo menos, já se reconheciam enfermos e, portanto, podiam contar com o auxílio do médico, que era ele, Jesus, com o auxílio da terapêutica, que era o Evangelho. Ao passo que os fariseus, os escribas muito orgulhosos, pretensiosos, com os olhos muito hábeis em identificar, né, o cisco na vida alheia, mas sem ver a trava em suas próprias vidas, eles se consideravam sãos quando na verdade não eram. Mas essa postura que adotavam impedia que pudessem usufruir do auxílio do médico que estava ali diante deles, mas que eles não conseguiam reconhecer porque não se reconheciam ainda enfermos, não se reconheciam ainda necessitados de auxílio. Então, o cuidado para que o evangelho não esteja somente na nossa cabeça, somente nos nossos olhos. Mas prossegue ainda Emmanuel nessa mensagem dizendo que se o evangelho está limitado apenas à nossa audição, nós podemos perder valiosas oportunidades de sementeiras, né? De sementeiras no campo da fraternidade, no campo do bem, porque a nossa vigilância imperfeita logo se torna suspeita. Se o evangelho está só no ouvido, mas não alcançou no coração, renovando realmente a nossa maneira de sentir o outro, de compreender o outro, a gente ouve muitas coisas, mas, digamos assim, deturpa aquilo que nós ouvimos. E às vezes, algo que longe está, né, de representar uma imperfeição, de representar algo menos digno, a nossa audição ainda contaminada, por causa do sentimento ainda não purificado, acaba convertendo aquilo em suspeita, acaba convertendo aquilo em maledicência. Então, se o evangelho permanece limitado apenas ao âmbito da nossa audição, a gente ainda incorre nesses riscos. Mas então ele conclui: se o evangelho, no entanto, alcança o nosso coração, ele renova-nos a vida como um todo. Porque o sentimento é a base da vida. Nós aprendemos isso com a doutrina espírita. O sentimento é o manancial de onde brota o pensamento, que por sua vez se traduz nas nossas palavras, se traduz na nossa atuação, que define então o nosso destino, que define então a colheita que vamos alcançando vida fora. Por isso Jesus nos dirá, né, que a boca fala do que está cheio o coração. Poderíamos dizer também que as mãos operam, que a nossa atitude reflete aquilo que vai em nosso coração. O coração é, portanto, o manancial da vida. E se quisermos purificar esse rio de nossa vida, é preciso atuar diretamente lá no manancial, no plano do sentimento. Por isso, quando o evangelho alcança o coração, e Jesus é, por excelência, o mestre do coração, renova-nos a vida como um todo, removendo a maledicência do nosso olhar, continua Emmanuel, santificando a nossa audição, para que saibamos registrar as coisas na melhor ótica ou da melhor maneira, com a melhor perspectiva, para que saibamos ouvir com mais clareza a voz do Mestre, a intuição dos benfeitores espirituais, e sublimando as nossas intenções, o nosso sentimento, os nossos motivos, a nossa percepção íntima, né?
o evangelho vai sublimando todo o nosso ser. Então é sobre isso que a gente vai refletir por meio dessa outra mensagem que também selecionamos no livro A Escrina de Luz, no capítulo 5, né, sobre essas considerações do evangelho na nossa vida, entendendo que ele deve permear tudo o que somos, espírito e corpo, tudo isso consagrando-se ao bem. Não por acaso também o apóstolo Paulo dirá na sua primeira epístola aos Coríntios que nós somos o corpo de Cristo. Os seus seguidores aqui no mundo são chamados a ser esse corpo por meio do qual o amor de Jesus possa se corporificar no mundo, utilizando-se para isso do nosso olhar, da nossa audição, das nossas mãos, dos nossos pés, da nossa boca, do nosso coração, enfim, do nosso corpo e do espírito que somos. Que Jesus possa contar conosco para corporificar a sua presença no mundo. Essa é a ideia paulina, né? Jesus é a cabeça da igreja e nós, que fazemos parte dessa igreja universal, isto é, dessa comunidade dos seus seguidores no mundo, somos o corpo de Cristo no mundo. Então, é bem interessante essa abordagem paulina, que é muito do que Emmanuel vai dizer aqui. E ele começa essa mensagem, então, dizendo assim: devemos guardar o evangelho na cabeça? A gente já trouxe lá a reflexão. É importante guardar o evangelho na cabeça, naturalmente, mas não somente na cabeça. Por que é importante guardar o evangelho na cabeça? Responde ele: sim, porque precisamos orientar o pensamento para o bem. Então, na medida em que os princípios do evangelho, explicados pela doutrina espírita, vão penetrando o nosso pensamento, vão, digamos assim, se agregando à nossa maneira de raciocinar, nós vamos ampliando a nossa perspectiva da vida. Nós vamos ganhando em horizontalidade, em abrangência, em alcance de percepção do universo, do Criador, das leis divinas. E isso, naturalmente, abre para nós campos imensos, possibilidades muito vastas de trabalho, de realização. É um dos elementos, né, é uma das frentes na qual precisamos certamente progredir, o progresso intelectual. Kardec e os espíritos vão definir duas frentes primordiais de progresso do espírito. O progresso intelectual, que geralmente é o que vem primeiro, seguido, então, pelo progresso moral, que é o progresso no campo do sentimento, né? Se o progresso intelectual ele confere ao espírito horizontalidade, perspectiva, abrangência, né? O progresso moral representa verticalidade, então representa elevação, representa sublimação, maior alcance, porque o indivíduo vê de mais alto. Então são essas as duas frentes, os dois campos nos quais todos nós, espíritos imortais, precisamos investir. Então o evangelho, na medida em que vai penetrando a nossa cabeça, o nosso raciocínio, ele vai nos ajudando, vai nos trazendo elementos para compreendermos melhor a vida, a dinâmica da vida, as leis que regem o nosso destino, especialmente quando, em conjunto com o evangelho, temos a doutrina espírita, que é para nós essa chave que nos permite acessar o entendimento mais profundo das lições de Jesus. E aí ele prossegue, dizendo: cabe-nos a obrigação de imprimir o evangelho nos olhos? Resposta: sim, porque é indispensável permaneça a nossa visão identificada com o ensinamento divino, que transparece de todos os lugares. Isso é muito importante, né? A gente lembra já a fala de Jesus no Evangelho, a sua conhecida fala sobre os olhos, quando ele diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, ele diz que os olhos são a candeia da alma. E que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. Mas se os teus olhos forem maus, estarás em treva. E quão grande não será essa treva? Porque os olhos, a maneira pela qual enxergamos a vida, as criaturas, na verdade eles denunciam, eles expressam a posição ou a condição íntima de cada um de nós. A luz ou a treva que temos por dentro se refletem no nosso olhar. Por isso Jesus diz que os olhos são a candeia da alma. Eles mostram a luz ou a treva que se encontra ali dentro.
de modo que o indivíduo que vai trazendo o evangelho para o olhar, que vai acendendo essa candeia da alma, ele vai conseguindo enxergar ao seu redor essa esse ensinamento divino, como diz aqui Emmanuel, que transparece em todos os lugares. A natureza é um manancial, assim, esplêndido de lições divinas para aqueles que têm olhos de ver. As circunstâncias da vida, do cotidiano, são uma fonte valiosíssima de ensinamentos divinos para aqueles que têm olhos de ver. A figura do próximo, o próximo em nossas vidas, são sempre um livro muito valioso de aprendizados, um espelho onde podemos muitas vezes nos enxergar para nos conhecer melhor, sempre para aqueles que têm olhos de ver. Agora, se a criatura se prende somente à sombra, se ela se fixa somente no aspecto negativo, no pessimismo, nas imperfeições, nas limitações do outro, ela está convertendo essa ferramenta, esse sentido que é tão valioso, né, numa fonte de sombra. Ela mesma se mantém cativa nessa sombra em que escolheu viver. Porque a criatura que só enxerga sombras ao seu redor, quão grande não será a sombra íntima nela mesma? A sombra da ignorância, a sombra do orgulho, a sombra da vaidade. Se a criatura alimenta, acalenta essas sombras por dentro, tudo ao seu redor, o universo para ela, será um amontoado de sombras, tanto pela ignorância, por não conseguir enxergar, perceber a beleza e a luz das perfeições divinas, da lei divina, como também por não conseguir enxergar a beleza singela da vida, na natureza, nas outras criaturas, enfim. Tudo ao seu redor será sombra se ela escolher utilizar esse sentido apenas no âmbito da sombra. Então, por isso a importância de trazer o Evangelho para o nosso olhar, para os nossos olhos, mantendo essa candeia da alma sempre muito acesa e, com isso, desenvolvendo os olhos de ver para identificar a presença e as lições divinas em toda parte, na natureza, nas circunstâncias mais comezinhas do dia a dia, enfim, nos livros que venhamos a ler, na convivência com o próximo, a gente vai identificando sempre os traços da presença divina, da presença do Cristo em toda parte. Prossegue Emmanuel. Compete-nos conservar o Evangelho nos ouvidos? Sim, porque é imprescindível registrar a mensagem de bondade que o alto nos reserva em todas as particularidades da senda a percorrer. Então, nós precisamos também santificar, treinar o nosso ouvido para que ele saiba filtrar, evitar aquilo que são os ruídos, as distrações do mundo, os cantos de sereia do mundo, aquilo que seja maledicência, né? O Emmanuel mesmo tem uma outra mensagem no livro Calma, em que ele fala que nós precisamos aprender a treinar os nossos ouvidos para que eles sejam extintores do mal. Então chega o mal aqui, chega aquilo que não vale a pena passar adiante, aquilo que não vale a pena registrar e gravar, o ouvido é esse extintor do mal. Ele não registra, ele passa a ter esse filtro. Mas aquilo que agrega, aquilo que edifica, ele passa a perceber, a captar. A voz sutil do Criador, que não é um trovão, mas antes uma brisa, né? Essa voz que ecoa no silêncio, que precisamos aprender a escutar, na medida em que vamos fazendo silêncio interior, nós vamos passando a ouvir melhor essa voz divina que nos orienta, que nos inspira. Jesus mesmo dirá no Evangelho que as suas ovelhas sabem reconhecer a voz do pastor, do bom pastor. Mesmo em meio aos tantos ruídos do mundo, aos tantos chamamentos para o vício, para a queda, para o desatino, a ovelha que vai criando a intimidade com o bom pastor, pela convivência diária por meio do estudo e da oração, ela vai sendo capaz de identificar a voz do pastor em meio a inúmeras vozes. E ela vai seguindo aquela voz. Existe até na internet alguns videozinhos muito interessantes, né, que mostram como a ovelha ou as ovelhas registram a voz do pastor. Então chegam lá várias pessoas, né, e chamam as ovelhas e tudo mais, e elas nem atentam. Quando chega o pastor, basta ele emitir a sua voz, logo elas já se voltam todas e vêm em sua direção. Então, um aspecto ali do contexto, né,
em que Jesus viveu, um contexto, um mundo ali de muitos pastores e tal, como era a Palestina daquele tempo, e ele aplica isso, né, às suas lições, dizendo que as suas ovelhas saberão reconhecer a sua voz em meio a todos os tumultos e ruídos do mundo, mas só na medida em que vamos trazendo o evangelho também para os nossos ouvidos. É imperioso guardar o evangelho nas mãos? Sim, porque nossos braços são os instrumentos com os quais criaremos o mundo de nossas boas obras na direção do paraíso. Emmanuel mesmo vai dizer que os braços são como que antenas, né, que uma vez sintonizadas com o pensamento do Cristo, permitem que o mundo receba tantas bênçãos, tantos benefícios por meio do trabalho dessas mãos. Então, o próprio apóstolo Paulo, me lembro de uma fala, né, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando diz lá a Lucas, que é o autor de Atos, né, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha que interessante. Não era Paulo apenas, não eram as mãos de Paulo, mas era Deus por meio das mãos de Paulo. E Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta esse versículo, chamada Mãos Limpas, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz: quantas pessoas pensam na grandeza do apóstolo Paulo, né? O apóstolo consagrado, a sua tarefa e tal, mas quão poucas meditam no quanto lhe custou purificar as mãos para ofertá-las então a Deus e para que por meio delas então Deus pudesse operar maravilhas extraordinárias. Então, a questão é aprender a ofertar mãos abertas, mãos purificadas, é trazer o evangelho para as nossas mãos, para que então, por meio dessas mãos, Jesus possa operar, os bons espíritos possam operar, Deus, em primeira e em última instância, possa operar. Essa é a proposta, reconhecendo que nós ofertamos a boa vontade, nós ofertamos o corpo, os membros, o espírito que somos, mas quem opera o bem de fato é o Criador, né? Como diz Paulo mais uma vez em uma de suas cartas, eu plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus. Será necessário respeitar o evangelho com os nossos pés? Sim, porque a reta diretriz é imperativo comum. Como diz mais uma vez o apóstolo Paulo, fazei veredas direitas para os vossos pés. Ou João o Batista, né? Endireitai os caminhos do Senhor. É preciso trazer o evangelho para os nossos pés também, para a nossa caminhada cotidiana aqui na vida, nessa nossa jornada pela matéria, para que encontremos esse caminho reto, para que evitemos as longas curvas das ilusões que temos percorrido, as sendas ásperas da impiedade, do equívoco, da mentira, que muitas vezes temos percorrido ao longo das nossas encarnações. É preciso colocar os nossos pés agora nessa senda direita, que nos levará mais seguramente, mais prontamente a Jesus, né? Me recordo aqui, inclusive, de uma fala do profeta Isaías, lá no capítulo 52, no versículo 7, quando ele diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem. Olha que fala poética, né, de Isaías. Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia a boa nova. Quão belas, quão luminosas são as pegadas daquele que no mundo percorreu os passos de Jesus, como um Chico Xavier, como um Eurípides Barçanufo. Então, os nossos pés precisam também estar alinhados com o Evangelho de Jesus. E aí ele conclui: justo, porém, antes de tudo, é situar o Evangelho no coração, no cerne, no centro da vida, no manancial da vida, né? Como já diziam os provérbios já há muitos séculos, né? Acima de tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem os mananciais da vida. Então é preciso, antes de tudo, situar o Evangelho no coração, para que o ensino de Jesus, aplicado em nós mesmos, resplandeça através de nossa mente, de nosso olhar, de nossa audição, de nossas mãos e de nossos pés, a fim de que não sejamos aprendizes fragmentários, subestimando o serviço do Divino Mestre. Olha que bonito. Para que não sejamos aprendizes fragmentários. Não dá para ter uma vida fragmentada. Todo reino dividido, já diria Jesus, não subsiste. Toda casa dividida não subsiste. Então, se a gente é ainda esse aprendiz fragmentário, aqui eu sou cristão, mas acolá não, nesse momento eu sou cristão, mas acolá não,
os meus olhos ou a minha cabeça está já repleta do evangelho, mas o coração não, não adianta. É preciso a integralidade do ser. O homem, o ser, o espírito integral consagrando-se a Jesus. Por isso o mandamento é amar a Deus de todo o coração. Não mais um coração dividido, mas um coração verdadeiramente entregue e com isso todo o nosso ser, né? Glorificando, como dizia o apóstolo dos gentios, a Deus no corpo e no espírito. É imprescindível trazer a boa nova em todos os nossos pensamentos e aspirações, potências e atividades, salientando-se, contudo, o impositivo da lição de Jesus no imo dos nossos sentimentos, para que estejamos ligados primeiramente ao Senhor e não ao nosso eu, de vez que, segundo as velhas e sempre jovens palavras da Escritura Celeste, onde guardamos o coração, aí se encontra o tesouro de nossa vida. Evangelho no coração será, portanto, a plenitude do Cristo em nós. Concluindo com aquelas palavras, mais uma vez, do Batista, não por acaso o precursor do Evangelho naqueles tempos, mas também palavras que são precursoras dessa plenitude do Evangelho em nós. João Batista que nos dirá: é preciso que ele cresça e que eu diminua. Que Jesus, portanto, cresça em todas as formas, membros, órgãos, enfim, em toda a grandeza do nosso ser, para que reflitamos cada vez mais Jesus, a sua luz, e menos as sombras do nosso velho eu, ainda imperfeito e vicioso. Que Jesus cresça e resplandeça por meio de nós, para que a sua mensagem cresça e resplandeça também para o mundo, sendo a luz em meio às sombras, sendo a esperança em meio ao desespero, sendo o amor em meio ao ódio. Que Jesus nos abençoe e nos inspire a todos nós e que o seu evangelho possa, enfim, alcançar o nosso coração e toda a inteireza de nosso ser. Muita paz para todos.